Queridos, eu quero compartilhar essa noite sobre alguns mistérios de Deus. E eu quero usar para a nossa reflexão o Salmo 73. Nós vamos manter a Bíblia aberta nesse Salmo e aos poucos nós vamos discorrendo sobre ele, refletindo sobre ele, porque é um salmo que podemos nos contextualizar e entendermos aquilo que Deus tem para nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse Salmo 73, depois nós vamos orar, e então nós começamos a refletir na Palavra de Deus. Pai, nós te louvamos. É chegado o momento em que nós queremos te adorar, queremos ouvir a tua voz, e que não seja eu a falar, Senhor, mas que seja o teu Espírito Santo a abrir cada coração nessa noite, para que todos nós saiamos daqui abençoados, para que todos nós saiamos edificados, e como diz o salmista, que o nosso cálice possa transbordar essa noite. Em nome de Jesus, oramos a Ti e Te agradecemos. Amém. Amém. O Salmo 73 é um salmo escrito por Asaf. Eu não sei se vocês sabem quem era Asaf, mas se você não souber, eu vou dizer para você quem era Asaf. Asaf era o líder do louvor de Israel. Era ele que convocava o povo para tocar. Asaf era um instrumentista, e ele tocava vários instrumentos. E Asaf era um homem que estava acostumado a adorar a Deus. Asaf era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele convocava os músicos, os levitas, para a adoração antes de se fazer a leitura. E aí, Asaf chega no momento, ele escreveu vários salmos, e o Salmo 73 é um salmo que nos chama a atenção, porque eu me contextualizo, a gente se contextualiza nele, né? E ele começa o Salmo 73 dizendo assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Você conhece o Salmo de número 1? O Salmo de Davi agora. O que diz o Salmo de número 1? Bem-aventurado, quem? Quem é que é bem-aventurado? Vamos lá, Salmo de número 1. Já que a gente está aqui para ler a palavra e manusear a palavra de Deus, então vamos lá. Você vai abrir no Salmo 1 e você vai descobrir que bem-aventurado, quem é? O homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você entende isso aqui? Você entende o que é isso aqui? Nós somos assediados, tanto homens quanto mulheres, muito mais nos dias de hoje, porque não tem tanta diferença quando você se reúne num grupo ou com um grupo que profissionalmente tem a mesma intimidade, e aí as pessoas hoje em dia não têm mais aquela, como é que eu chamaria, aquele cuidado em se expressar. Então, a palavra de Deus me ensina e nos ensina, né, para mim não, para todos nós, obviamente, que nós precisamos ter um cuidado muito grande. A gente deve se afastar. Até porque a Bíblia diz que nós devemos ser santos, né? Santos. Devemos ser santos. O que é ser santo? Separado de quê? Separado de quê?
ele não é crente, então eu sou separado dele. Ele fica lá e eu fico aqui. É isso assim? Não. A Bíblia diz que nós somos separados para Deus. Somos separados para buscarmos a Deus. E é isso que faz a diferença na nossa vida. O que nos sustenta é essa santificação. E ele diz, sem a qual ninguém verá a Deus. Asaf era um homem de Deus, mas ele define essa coisa aqui, olha, versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como o que, queridos? Aonde? Junto à corrente de águas. Que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem murcha ou não murcha? Por que não murcha? Por que ele não murcha? Porque ele está próximo à fonte de vida que é a água. Nós temos visto esses dias aí que a coisa está ficando preta. A falta de água está começando a preocupar muita gente. Vai haver um congresso de mulheres, agora dia 15, em Juazeiro do Norte. A gente esteve lá, eu e a pastora Delma estivemos lá. Estamos ajudando o bispo nesse evento, ajudando a Kátia nesse evento. E a gente visitou uma cidade, uma igreja numa cidade chamada Marcolândia. Fica ao sul do Piauí. E eu me deparei com a seguinte figura, talvez você tenha já visto, mas eu não tinha nunca visto essa figura. Existem umas caixas d'água, tipo cisternas, que elas são de mais ou menos uns 5 a 10 mil litros, e elas ficam encostadas às casas. E eu perguntei ao pastor, como é que é o sistema? Você não tem tubulação para... Não, a tubulação é dentro da casa. Como é que você faz? A gente abastece a cisterna com carros-pipas que são enviados, comprados, patrocinados por políticos. Então não tem aquela facilidade que a gente tem. O cano de água passa na nossa calçada, entra, vai para a nossa caixa d'água, tem um registro no meio do caminho, né? E tal, um medidor do volume de água. Lá eles não têm isso. E quando nós chegamos lá, foi no dia 28, se eu não me engano, de agosto, a cidade de Marcolândia é uma cidade que produz tapioca. Tapioca. A plantação de milho estava toda quase que perdida. O que acontece? O que aconteceu? Perguntei ao pastor. Ele disse, essa seca está acabando com tudo e as usinas são coisas bem artesanais, né? De confecção da mandioca, elas fecharam. Por quê? Por falta de água. Então, a árvore que não murcha, ela está plantada junto ao ribeiro de água. Por quê? As próprias raízes vão se estendendo, não é? Talvez seja até por demais o que eu estou falando aqui, mas exatamente assim que acontece. As raízes vão se estendendo e elas mesmas vão procurando água e vão pegando, vão sorvendo a água do riacho e trazendo e alimentando toda aquela planta. E aí ele diz que o homem que não se assenta no conselho dos ímpios, que medita, que o seu prazer está na lei do Senhor, ele é como essa árvore, ele produz. Eu creio que a palavra de Deus diz, no que a palavra de Deus está falando aqui, que é verdade para nós. E nós produzimos, nós não murchamos, nós somos vitoriosos, porque nós meditamos na lei do Senhor. Tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Você crê?
Tudo que eu fizer vai ser bem sucedido. Tudo que você fizer vai ser bem sucedido se você não andar no conselho dos ímpios. Se você não se detiver no caminho dos pecadores. Se você não se assentar na roda dos escarnecedores. Se você depositar ou fizer da lei do Senhor o seu prazer. É isso que Asaf está falando aqui. Ele diz assim, os ímpios, porém, diz o versículo 4, não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa é a primeira definição que Asaf nos dá. Ele diz, com efeito, Deus é bom para com Israel. Deus é bom para com os limpos de coração. Aí, eu divido esse salmo em 3 partes. Ele diz assim, logo no versículo 2, quanto a mim, porém, quase se desviaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. E aí o próprio Salmo vai dizendo por que Asaf quase se desviou dos caminhos do Senhor, quase que ele se desviou daquele que é bom para com o povo de Israel. E eu quero dizer para você que hoje o Israel de Deus somos nós. Hã? O Israel de Deus, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, é você, sou eu, somos nós. Nós é que somos a igreja. Igreja não é prédio, igreja não é construção, igreja não são paredes, igreja são pessoas. Então nós que somos o Israel de Deus, precisamos tomar um cuidado agora, nós vamos entrar nesse ponto. Por que Asaf quase resvalou os seus passos? Quanto a mim, quase me resvalaram os pés. A partir do versículo 3, ele diz, e lá no Salmo 91, versículo 8, diz assim, somente com os teus olhos verás e contemplarás o castigo de quem? Dos justos? Dos ímpios. Somente com os teus olhos verás e contemplarás o castigo dos ímpios. Mas Asaf, talvez por uma sobrecarga, talvez por um desgaste emocional muito grande, que eu quero dizer para você que a obra de Deus, ela nos traz um desgaste emocional muito grande. Eu aprendi com os meus pais o seguinte, nós temos que ajudar as pessoas, meus pais eram pastores também, ajudar as pessoas, mas não assimilar, não vivenciar o problema das pessoas, porque se nós começarmos a vivenciar o problema de cada um, nós não vamos viver. Então precisamos pedir a Deus sabedoria para isso. Nós somos chamados, não somente os pastores, mas o povo de Deus, o Israel de Deus, foi chamado para quê? Para fazer diferença na sociedade. Mas às vezes nós olhamos para a sociedade. Por que fulano está tendo tanto sucesso e eu não tenho sucesso? Eu pergunto, será que fulano realmente está tendo tanto sucesso e nós não estamos tendo sucesso? Eu olho para trás e eu vejo que nos meus 61 anos de idade, quase 62, Deus tem cuidado de mim todos os dias da minha vida. Deus tem cuidado de mim todos os dias da minha vida. Eu procuro, às vezes eu não consigo ser um verdadeiro seguidor do Senhor, mas às vezes eu também me iro, queridos. Às vezes eu me aborreço. Eu vou ao banco, motivo para a gente se aborrecer, né? Eu vou ao supermercado,
E alguém fica naquela fila, mas fica aqui também. Ou fica lá ou fica cá. Já me aborreci. A senhora está onde? A senhora está lá ou está cá? Não, a minha filha, se chegar lá primeiro, não. Se chegar primeiro, não. Ou a senhora fica lá ou a senhora fica aqui. O senhor fica lá ou o senhor fica aqui. Estamos conversados e volta e meia a gente está discutindo no mercado com essas porcarias. No banco, qual o problema do banco? É aquela bendita porta blindex que botaram ali agora, giratória, que o guarda, quando não vai com a tua cara, ele aperta o botãozinho e você não entra de jeito nenhum. Bota isso. Tem chave, tem isso. Você sabe da história melhor do que eu. Não é? E você se irrita. Meu amigo, eu vou acabar me despindo todo aqui para poder entrar nesse banco, porque senão eu não tenho mais nada aqui. Ah, então pode passar. Aí vem aquela raiva santa, né? Claro que nós somos santos, tem que ser raiva santa, não pode ser rasa ímpia. Tá certo? Aí ele diz: eu invejava os arrogantes, diz o versículo 3, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. Olha a forma com que Asaf enxergava as coisas. Quando ele começou a olhar muito os problemas, quando ele começou a olhar muito os ímpios, ele perdeu o foco. O nosso foco deve estar sempre em Jesus. Sempre em Jesus. Quando o nosso foco está em Jesus, acontecem coisas do nosso lado que a gente não está nem aí. Mas quando o nosso foco sai de Jesus, qualquer coisinha vai tirar a gente do sério. Ele continua: para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, nédio, no nosso linguajar, no nosso vernáculo os caras são saradões. E a gente aqui, barrigudo, tal, sem força física, sem disposição. E como é que pode uma coisa... Será que Deus não podia cuidar de mim? A minha taxa de glicemia não poderia ser mais baixa? Os caras, os ímpios que fazem tudo errado, não procuram a Deus, não buscam a Deus. Os caras são tudo saradões. Era isso que Asaf estava dizendo aqui, queridos. Não partilham, diz o versículo 5, das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ser cristão é a coisa mais gostosa que existe. Agora, quero dizer para você, e eu digo isso para você de cadeira, porque meu pai foi missionário no Peru. E tudo que você possa imaginar, nós passamos no Peru. Agressões, constrangimentos. De noite nós estávamos dormindo, alguém jogava uma pedra em cima da casa, para nós acordarmos e o que está acontecendo. A polícia chegava na minha porta, na porta da casa do meu pai, para saber por que nós tínhamos comprado um estêncil. Lembram do estêncil? Lembram? Isso, exatamente isso. Vamos fazer porque missionário ele tem que fazer tudo. Então ele não tem a gráfica, não tem a facilidade das gráficas. E aí, quando eu era garoto, tinha aquelas professoras que tinham aquele estêncil de álcool, né? Se lembra? Mimeógrafo. Então aí a gente comprava um mimeógrafo, um estêncil, aí a polícia batia: por que o senhor quer comprar? Por que o senhor comprou essa ferramenta? Porque nós queremos produzir literatura evangélica. É literatura evangélica ou literatura comunista? E aí meu pai era chamado na polícia, na delegacia, para prestar depoimentos por que ele tinha comprado um stencil, um mimeógrafo, uma ferramenta daquela, para saber que tipo de literatura ele iria produzir. Porque nós trabalhávamos muito com aquilo. Ser cristão é algo gostoso, prazeroso, me dá uma paz servir a Jesus. Aliás, só Jesus pode nos dar a paz. Ninguém nos dá paz.
Jesus nos dá a paz. Ele é o príncipe da paz, né? Então a gente pode ter essa certeza. E eu dizia uma certa vez para um colega de trabalho, já um senhor à época, que se dizia ateu. Aliás, eu descobri que todo ateu não é ateu de verdade. Não é ateu de verdade. Eles sempre creem em alguma coisa superior, mas eles se dizem ateu. Eu dizia para ele, Seu Teixeira, o nome dele, um homem refinado. Eu disse, olha só, sabe o que é bom? Por que é bom ser cristão? Porque na hora da dificuldade a gente corre para o colo de Jesus e Ele nos dá uma paz tranquila, uma serenidade, a gente consegue fazer. A diferença é só essa, dizia ele para a gente. Eu tenho que resolver tudo sozinho. E a gente aproveitava e falava de Jesus para ele. Então, você não quer ter um amigo para resolver, em vez de resolver tudo sozinho? Resolve com um companheiro, com alguém que te ajude. Ser cristão é gostoso, é prazeroso, mas nós pagamos o preço, queridos. Nem tudo é fácil. E aí Asaf olhou para essa situação, poxa, tudo que eu faço é difícil. Nós temos um diácono lá na igreja que quando se converteu, ele disse, eu vou aceitar Jesus, mas a partir do momento que ele aceitou Jesus, ele passou a ter dificuldades. Ele disse, caramba, ser crente é isso? E a gente teve que trabalhar as emoções, teve que trabalhar os sentimentos desse irmão, para que ele entendesse que mesmo em meio às dificuldades, aos sofrimentos, Jesus estava com ele. Passamos momentos difíceis, mas Jesus está ao nosso lado. Jesus está conosco. Aí ele diz, versículo 6, daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Não muito diferente do contexto no qual nós vivemos. A violência está à nossa volta. Eu saí de casa, você saiu de casa, e nós não temos certeza se vamos chegar em casa bem. Por causa da violência. A mídia está cheia de noticiário dizendo que alguém bateu no carro de alguém e aí foi tomar satisfação e puxou a arma e deu um tiro. Alguém saiu de casa, no meio do caminho foi assaltado. Eu já fui assaltado 2 vezes. Mas Deus me poupou nas 2 vezes em que eu fui assaltado. Eu tenho certeza de que Deus está cuidando de mim. Então a minha certeza é, quando eu tenho Jesus, eu digo, eu vou sair, mas eu vou voltar. Você está entendendo? Por quê? Por causa da minha beleza? Não. Porque eu sou pastor? Não. Por que então? Porque Jesus está comigo. E quando Jesus está com a gente, aconteça o que acontecer, Ele está cuidando de nós. E quero dizer para você que Jesus está cuidando de você também essa noite. Aí o salmista diz, os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasia, eles motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, eles são escarnecedores, eles fazem chacota de todo mundo, eles criticam todo mundo. Quantas vezes você não é criticado no seu trabalho? Você vai entregar o dízimo lá na tua igreja, para o teu pastor? Se todos entendessem que o dízimo não é do pastor, se todos entendessem que o dízimo é do Senhor, e não é fazer nenhuma permuta com Deus, mas desde que eu sou criança, quando meu pai me deu a minha primeira mesada, você sabe que mesada é mesada, né? Mesada de criança é mesada de criança, não adianta.
ele me disse assim: senta aqui que eu quero ter uma conversa contigo. Desse dinheiro que eu estou te dando, é pouco, 10% não são teus. 10% é do Senhor. Se você quiser ser abençoado na sua vida financeira, para o resto da sua vida, aprenda essa lição agora. É a primeira vez que eu estou te falando. Queridos, Deus tem me abençoado porque eu tenho sido fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Tenho testemunhos tremendos para dar para você aqui, se você quiser. Ao ponto de em determinada ocasião estar na minha casa, sem ter nada para oferecer para os meus filhos, que eu também tenho filhos, né? Igual a você. Oramos ao Senhor e disse: Senhor, olha, o dinheiro acabou. Eu trabalhava numa empresa, ganhava muito bem, e um dia o bispo chegou para mim e disse assim: você vai ser ordenado, dia 1º de abril, hein? Ele chegou para mim e disse: você vai ser ordenado dia 4. Eu falei: se isso é 1º de abril? Não, estou falando sério. Você vai ser ordenado dia 4 ao Ministério Pastoral. Amanhã, chegue no seu trabalho e peça demissão. Eu disse: caramba, vou pedir demissão? O que vai ser da minha vida? Não perguntei, não quis saber, porque antigamente na Nova Vida era assim: pastor que era pastor, ele só se dedicava ao ministério, mais nada. E aí ele disse: depois, semana que vem a gente conversa sobre o seu salário. Quando eu vi quanto seria meu salário, eu disse para minha esposa, a minha esposa disse assim: como é que a gente vai sobreviver? Eu disse: Deus proverá. O meu nome significa até aqui nos ajudou o Senhor. Meu nome, Ebenezer, significa até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sou primogênito, até hoje eu não entendi por que meu pai colocou meu nome de Ebenezer. Mas o meu nome não seria Ebenezer, meu nome seria Luiz Carlos, Luiz por causa do meu pai. Luiz Carlos acabou sendo o meu segundo irmão, que no campo missionário faleceu por um atropelamento, com 12 anos. E eu disse: minha filha, Deus proverá todas as nossas necessidades. Era muito menos do que eu descontava de alguns descontos de imposto de renda e etc, etc. Era muito, muito menos. E um dia, eu estava na igreja onde eu fui ordenado e um amigo dos meus pais virou e falou assim: você não quer morar no Meier? É mais próximo, a igreja no Caxambi, que você vai abrir. Eu digo: tudo bem, mas depende de quanto você vai me cobrar de aluguel. E nós acertamos um aluguel, tudo bem, tudo bem. Eu tinha um grupo de vida na minha casa, eu morava em Bangu. E um dos participantes do grupo de vida ficou morando na minha casa e assumiu o grupo de vida. Eu fui morar no Meier. Só que, interessante como Deus cuida da gente. Eu não me lembro exatamente quais eram os valores, mas eu vou fazer aqui uma hipótese, né? Eu pagava R$700, porque eu não me lembro dos números reais, e esse homem era um empresário, e todo mês ele chegava na minha casa e me dava R$1.000, todo final do mês. Eu não entendia, nunca entendi. E ele brincava comigo, por termos uma certa afinidade, uma certa intimidade. Alguns anos depois, eu falando sobre aluguel com ele, ele perguntou assim: alguma vez você pagou aluguel para mim? Eu disse: realmente não paguei, porque toda vez que eu pagava aluguel, ele vinha no final do mês e me dava mais do que eu pagava do aluguel para ele. Uma certa vez, ele, naquela época dos dólares em alta, tal, ele disse assim: olha só, eu tenho necessidade de comprar dólares. Eu tinha alguns dólares e eu vendi
os dólares para ele. Deixei os dólares com ele. Alguns dias depois, ele veio e me pagou mais outro valor do dólar, porque disse que tinha cobrado muito barato para ele. Fui eu, gente, que não desliguei meu telefone. Foi você? Foi mesmo. Esse firufufu é de todo mundo agora, né? Todo mundo faz assovio, né? Eu, às vezes, esqueço de desligar. Tem que botar a plaquinha lá. Se não botar, eu não me lembro. Ou, pelo menos, eu não mexo no meu telefone. Mas tudo bem. E Deus está cuidando. Deus sempre cuidou de mim. Aí, esse mesmo homem, um certo dia, no dia que eu disse, Senhor, eu não tenho frutas, como é que eu vou fazer? O dono do apartamento, esse amigo nosso, meu senhorio, toca a campainha e diz assim, Beni, eu preciso subir. Abre a porta de serviço. Não entendi nada. Ele sempre entrava pela porta da frente. Ele aparece na porta de serviço com 2 sacolas repletas de frutas. E diz assim para mim, Deus mandou te entregar isso. Queridos, eu comecei a chorar. Literalmente comecei a chorar. Chamei a minha esposa e ela começou a chorar também. Ela falou, o que foi? E eu contei a história. Eu disse, olha, eu estou duro, rapaz. Não tenho um tostão no meu bolso hoje. Mas Deus sabe das nossas necessidades. Eu disse, rapaz, eu estava incomodado em casa. Deus mandou eu ir para a feira. Falou, pega umas frutas e leva lá para o Ebenezer. Eu disse, sabe por que Deus mandou você aqui? Porque Deus sabe de todas as nossas necessidades antes que nós apresentemos a Ele. Então, queridos, eu tenho sido cuidado por Deus eu vou fazer 30 anos de ministério no mês de abril. Mês de abril para mim é um mês muito especial. É o mês que eu casei, o mês que eu fui ordenado, o mês que vai nascer a minha neta, né? Então é um mês muito especial. Durante esses 30 anos, Deus jamais me abandonou. E quero dizer para você, confie em Deus. Ele não vai te abandonar. Talvez você possa estar cansado por uma situação, mas Ele não vai te abandonar. A minha filha tem 37 anos, ela casou-se com os livros. Então ela é doutora em literatura, lá de alguma coisa que eu não sei. E ela é professora universitária em Teresina, no Piauí. Ela disse, pai, eu quero casar. E eu não encontro o marido perfeito. E eu disse para ela, eu e a mãe dissemos para ela, Deus tem um marido perfeito para você. Mas quando será? Daqui a pouco eu não posso ser mais mãe. Espera no Senhor, porque Ele tem o homem perfeito para você. E eu creio. O meu filho é mais novo. Casou há 6 anos atrás. E ela está louca para casar porque ela mora lá e carente do jeito que ela fica, né, sozinha num apartamento de 3 quartos. E a gente até brincou com ela, Érica, onde é que você bota tantas coisas aqui, minha filha? E como é que você vai casar? Ela falou, não, quando eu casar eu tenho que mudar de apartamento para um apartamento maior, porque esse apartamento não dá nem para mais uma pessoa. Então o homem que vier tem que ir para outro apartamento, porque aqui não dá não, então tem que ser um apartamento maior. Eu falei, Deus vai honrar o teu pensamento, Deus vai te abençoar. Então quero dizer para você essa noite, não olhe para o que está à sua volta, para o que as pessoas estão fazendo, porque as pessoas estão escarnecendo de você, porque elas estão falando mal de você, fazendo chacota de você. Asaf olhou para isso e diz assim, quase que me resvalaram os pés. Asaf era um homem que tinha intimidade com Deus, queridos. Eu creio que você tem intimidade com Deus. Então não olhe para o que está à sua volta, porque parece que é coisa fácil, mas não é. O diabo é muito sujo. Ele começa a mostrar coisas que são lindas e que você, por ser cristão, você não tem acesso. Paulo diz assim, olha, tudo me é lícito. Tudo me é lícito.
mas nem tudo me convém. Então eu posso, como cristão, dizer, eu posso fazer isso e não posso fazer isso. Eu posso sentar num lugar e tomar um copo de cerveja. Mas me é lícito fazer isso? Ou me convém fazer isso? Não. Então eu, por ter Jesus, tenho livre-arbítrio e posso dizer não quero. Eu posso pegar um cigarro, olhar para o cigarro aceso e dizer, não preciso de ti. O fumante pode fazer isso? Porque ele está escravizado. Não é verdade? Quem tem Jesus tem liberdade. Então eu não tenho que olhar para as pessoas que estão à minha volta, aparentemente sendo mais bem-sucedida do que eu. Não se incomode com o que você está vendo à sua volta. Versículo 9. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os que têm por forte de que bebe, e os têm por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Parece que eles estão falando do PT, né? Não é verdade? Parece que a ZAF já conhecia essa corja do PT. Com efeito, quando ele olha isso, ele diz assim, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ele diz, não vale a pena ser cristão, não vale a pena servir a Deus, não vale a pena ser servo do Senhor. Os outros estão aí fora fazendo tudo de errado e estão se dando bem, né? E eu aqui me mantendo íntegro, intacto, servindo e buscando a vontade de Deus para a minha vida. Parece que está dando tudo errado. Estou andando de ônibus. Minha vida agora é andar de BRT. Não é verdade? Poxa, parece que os ímpios estão em melhor situação do que eu, estão em vantagem quando eu me comparo a eles. Ele diz, pois de contínuo, versículo 14, sou afligido a cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ou seja, muitas vezes nós estamos preocupados em entender por que o ímpio está sendo bem-sucedido. Não sei se bem-sucedido ou não. Mas eu vejo algumas coisas, e eu hoje já posso fazer isso porque eu já estou com a idade um pouquinho mais avançada e a experiência nos mostra muita coisa, porque a gente vê coisas que no decorrer da vida, lá na frente, o que parecia que ia dar tudo certo, dá errado. Então eu posso dizer que conheço pessoas que viveram enganando todo mundo, achando que nunca iria acontecer nada com elas. Mas chegou um dia que aconteceu. Não preciso ter tanta experiência também. Basta você procurar nos jornais, nas revistas, o fim de algumas pessoas, para você entender. Nós temos na mídia aí sendo bombardeado a informação sobre uma pessoa que todos conhecem, pelo menos através da mídia. Eike, um homem milionário. E agora a gente sabe porque o camarada de repente levou um tombo. Quer dizer, ele ainda está em melhor situação do que muitos de nós aqui, né? Mas a gente agora fica sabendo por quê. Por causa das falcatruas.
fazendo coisas que não deveriam fazer. Então, às vezes, nós estamos olhando a sociedade, achando que as pessoas estão sendo bem-sucedidas e nós não. Na realidade, Deus está cuidando de nós para nós não fazermos a mesma coisa que eles fazem. Porque isso, se você prestar atenção, já entrou na cultura do brasileiro. Ser corrupto. Você já prestou atenção nisso? Eu chego numa loja de construção, nós estamos em construção na igreja, né? Estamos em obra. Eu chego numa loja de construção e começo a ver as pessoas que estão no balcão. Uma notinha, um produto vagabundo, queridos. Custa R$5, o cara pede uma nota de 10. Para ganhar R$5 em cima da pessoa para a qual ela está trabalhando. Então, a questão da corrupção no Brasil já virou cultura. E se você não for corrupto, você é bobo. Eu prefiro continuar sendo bobo. Eu prefiro continuar sendo fiel ao Senhor, porque Ele vai cuidar de mim. Tenho certeza absoluta. E quero dizer a você, entre nessa. Não olhe para a corrupção que está à nossa volta. Porque todos nós, preste atenção, todos nós somos tentados a sermos corruptos. Em tudo, todos nós somos tentados. Mas se nós temos o Espírito Santo na nossa vida, o Espírito Santo vai fazer assim, ó. Ebenezer, te liga, presta atenção. O Espírito Santo vai me chamar a atenção para as coisas que eu não devo fazer, para continuar sendo íntegro, honrado por Deus e dizer, não faça, porque eu não faço. Não sou nenhum homem perfeito, não quero que você entenda isso. Não sou perfeito. O único perfeito morreu na cruz, por mim e por você. Mas Asaf diz aqui, Asaf continua dizendo, aí ele diz, em só refletir, achei pesada a tarefa. Caramba, como é que o cara se dá bem ali e eu não consigo me dar? Então ele começa a ficar com a mente cansada. Mas aí ele entra na terceira fase. A partir do versículo de número 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o quê, queridos? Com o quê? Com o fim deles. Até que eu entrei no santuário de Deus. Eu quero perguntar a você, o que significa essa coisa de entrar no santuário de Deus? O que significa isso? Fazer as coisas certas. É buscar a face de Deus diariamente. Por exemplo, o que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Pronto. Agradeço a Deus. Quero sugerir a você, eu e a minha esposa temos a seguinte prática. A gente quando acorda, a primeira coisa que a gente faz é dobrar os nossos joelhos, não na cabeceira, mas no lugar que dá, né? Porque hoje em dia os apartamentos são tudo Kinder Ovo, né? Pequenininho. Eu morava numa casa de 240 metros, aí comprei um apartamento de 90 metros. Gente, que sufoco. Tive que mudar a cama, tive que mudar armário, tive que dar armário. Foi uma loucura para mim. A minha esposa sofre com isso. A cama era queen. Agora é aquela cama de casal reduzida. Porque nem a cama de casal dá mais dentro do apartamento. Então a gente arruma um espaço, nós fizemos lá, fizemos uma arrumação, que dá para a gente se ajoelhar no pé da cama. Então a gente ajoelha e lá a gente faz a nossa oração. A gente intercede pela igreja, a gente ora pela nossa vida, intercede pelos nossos... A gente fica ali, gasta não muito tempo, 40 minutos no máximo. Mas se o nosso dia não começar assim, está tudo errado. Está tudo errado. Quando começa assim, parece que as coisas vão, assim, sabe, se concatenando.
Elas vão se encaixando, igual uma engrenagem. Mas se a gente levanta e diz, levantei tarde. Levantou tarde, peraí, agora tem o tempo da oração. E eu sempre chamo a atenção dela e ela sempre chama a minha atenção. Por isso que a gente está vivendo há 40 anos juntos. Peraí, não sai agora não. Não abre a porta do quarto agora. Vamos orar. A gente ora, lê um texto bíblico e a gente sai. Até que entrei no santuário significa, queridos, buscar a face de Deus. Eu sempre sugiro que todo cristão, e quero dizer para você que é difícil para todo mundo, tá? Para mim, que sou pastor, para o membro, o novo convertido, mais novo convertido que exista na igreja, a coisa mais difícil é nós termos a facilidade de termos um momento devocional. Porque a gente levanta, a nossa cabeça hoje está globalizada. Você tem 1000 coisas para fazer durante o dia, não é? A nossa cabeça está globalizada. E aí o diabo começa a te colocar, olha, você hoje tem esse compromisso, você hoje tem esse pagamento, você hoje tem essa atividade, você tem hoje que fazer esse serviço, e você fica com a tua cabeça mil. Então você olha, vamos bloquear tudo. Não é fácil. Não é fácil. Mas Asaf diz assim, até que eu entrei no santuário e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Queridos, com toda essa coisa que está acontecendo aí, de movimento gay, de ONGs homossexuais se levantando contra a igreja, de Jean Willis se levantar contra os evangélicos, essa coisa aí, a gente olha para aqui, e eu queria, não vou ler aqui para você, mas queria que você anotasse Romanos capítulo 1, depois com cuidado você leia a partir do versículo 18, quando Deus fala que a ira de Deus se revela nos homens por não reconhecerem os atributos de Deus. Aí ele diz lá, por que o homem não reconhece os atributos de Deus? Aconteceram, ou Deus permite que aconteça muita coisa na vida dos homens e das mulheres, do ser humano. Versículo 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Isso me sugere que quando eu começo a olhar para a vida do ímpio, que aparentemente é bem-sucedida, eu me torno ignorante diante de Deus. Então eu preciso olhar para Deus. Sabe aquele corinho? É um corinho muito antigo, que diz, olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti e não olhar para trás. Seguir teu caminhar, seguir sem desmaiar, prostrado em teu altar e não olhar para trás. Aí a segunda estrofe diz assim, o mundo é muito belo e cheio de ilusão, mas isso não traduz para mim satisfação. E quando as lutas vêm me perturbar a paz, então proponho a mim olhar somente a Ti. Então eu queria sugerir a você que está passando por luta, talvez você esteja como Asaf, quase que os teus pés se resvalaram, mas o Espírito Santo de Deus diz para você essa noite, olha para mim. Olha para mim. Não olhe para aquilo que está à sua volta. Eu sou o teu Senhor. Eu sou o teu Redentor. Eu sou o teu resgatador.
Foi só nesse momento que Asaf atinou. Quando ele deixou de olhar e olhou para Deus. Aí diz a palavra de Deus, versículo 23. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. A certeza que ele tem que vai viver um dia, embora lá no Antigo Testamento não havia o advento do próprio Senhor Jesus Cristo, que nos fala da vida eterna nele e com ele, mas havia uma esperança. Aí ele diz assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Aí alguém, inspirado, talvez depois de ler esse salmo, criou aquele corinho que a gente canta: a quem tenho eu no céu, além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti, né? Então, Asaf é quem diz isso. Quem mais tenho eu no céu? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Você pode dizer isso comigo essa noite? Diga comigo: Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Diga de novo: Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Versículo 27. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Que essa oração de Asaf seja a nossa oração, queridos. Que você possa dizer a mesma coisa que ele diz quando encerra esse capítulo 73. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Curve a sua cabeça.